paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar para mais uma videoaula da revista Palavra e Vida desse quarto trimestre de 2023. Nós vamos estudar a primeira e segunda carta de Coríntios. O tema central é Corpo e Unidade, cartas de Paulo dos Coríntios. O autor dessa lição é o pastor Valtair Miranda. Quero fazer agora, ler aqui a biografia desse querido pastor, que faz parte da Convenção Batista Fluminense, né? E ele foi convidado para fazer essa lição desse quarto trimestre. Valtair Afonso Miranda tem pós-doutorado em Cognição e Linguagem na UENF, doutorado em História, UFRJ, doutorado em Ciência de Religião, UMESP, mestrado em Ciência de Religião, UMESP, mestrado em Teologia, STBSB, graduação em História no Universo e graduação em Teologia da FTSA, STBSB, e diretor acadêmico da Faculdade Batista do Rio de Janeiro, professor externo no programa de pós-graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense, pesquisador associado no programa de estudos medievais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente desenvolve pesquisa sobre religião, identidade, sociedade na Antiguidade Medieval, Cognição e Linguagem na Educação e Saúde. Dá para ver que o nosso querido pastor tem uma extensa biografia, né? E desde já nós queremos agradecer esse querido pastor Valtair Miranda. Corpo e Unidade, cartas de Paulo aos Coríntios. Já vimos que o apóstolo Paulo, além de ser o apóstolo, foi um grande missionário e implantador de igreja. Eu quero ler aqui uma reflexão, na verdade uma história, né? Quanto que muito antigamente uma igreja precisava de um pastor e recebeu um currículo de um pastor solicitando pregar na mesma, para que pudesse conhecê-lo e, quem sabe, poder ser o seu pastor, assim dizia. E na carta estava escrito assim: sou bem conhecido de algumas cidades. Já viu que ele viajava bastante, né? Atribui a mim que sou um grande líder do cristianismo. Eu escrevi vários livros e o tenho publicado, né? Então, é o autor de livro. Fui educado em uma casa, mas as maiores cidades com grandes centros universitários. Dá para ver que é um acadêmico, né? Fui educado por grandes doutores em legislação, conhecedor de lei, né? Falo várias línguas. Dá a entender que ele já viajou muito para outros países e que ele é poliglota, né? Minha família possuía alguns recursos, não era pobre, né? Tinha uma classe, vamos dizer assim, a classe média alta, né? Desfrutava de posição preeminente na sociedade, sempre visito muito e envio cartas, e-mails, etc. Atento às desigualdades sociais. Promovo a unidade entre todos, entre ricos e pobres, pessoas de várias nações, e ainda solicito que uma igreja mais próspera ajude as mais pobres. Então ele tem a preocupação com o social, né? Apesar da sua posição, mas cito também que vim de uma cidade humilde. Trabalhei como soldado antes de ser pastor. Então dá para entender que ele foi militar também. Preciso viajar muito, fazer várias viagens missionárias. Já persegui muitos cristãos, exército inteiro sob minha liderança. Então quer dizer que antes de se
converter, ele era um opositor ao Evangelho. E agora ele reconheceu que somente Jesus Cristo é a solução. Aliás, irmãos, somente Jesus Cristo é a solução. É a campanha de missões nacionais dos batistas nesse mês de setembro e vai se estender, né? Eu creio até que o final do ano. Mas vamos lá. Mandar prender qualquer homem ou mulher que fosse seguidor de Cristo. De casa em casa o fazia, crendo que estava certo. Então, com a maioria das pessoas que perseguem o cristão, ele acha sempre que está fazendo o certo, né? Servindo a Deus assim, perseverando a pureza da lei. Fui preso inúmeras vezes, por onde passo, deixo a palavra que prego, e que é viva e eficaz. Infelizmente, esses irmãos rejeitaram esse pastor, né? Talvez com medo, com receio, né? Que ele fosse infiltrado ali, mas realmente esse foi um grande dos maiores líderes que a igreja cristã teve, né? Não menosprezando nenhum outro, mas foi de grande valia. O próprio Deus assim falou dele, né? Infelizmente, os irmãos rejeitaram ao receber o pastor, que no decorrer do histórico era o próprio apóstolo Paulo, né? Que coisa, né? E aqui o pensamento é: Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência e Deus vê o coração. Assim foi no caso de Davi, ainda assim é nos dias de hoje para conosco. Nós vamos estudar esse líder, né? O apóstolo Paulo, nesse quarto trimestre, que falando de uma cidade problemática que era Corinto. Eu vou ler aqui desse livreto aqui de Darcy Duzilek, né? Um trecho aqui. A tradição da igreja, evidências internas da própria carta. Conhece Paulo como ator de 1 Coríntios? Essa afirmação, de modo geral, não tem sido questionada. Mesmo críticos radicais concordam na autoria paulina das duas cartas à igreja de Corinto, como se encontram preservada na coleção de livros canônicos. 1 Coríntios foi escrito por volta do ano de 55 depois de Cristo. No final do ministério de 3 anos de Paulo, exerceu em Éfeso, ver 1 Coríntios 16, 5, 9 e Atos 20, 31. Então os irmãos depois podem ver esses dois textos, né? 1 Coríntios 16, 5, 9 e Atos 20, 31. Não vou ler porque isso aqui é a parte, né, do estudo da revista, é só mais uma complementação para os irmãos. Talvez, irmãos, esse vídeo aqui vai ser até um pouquinho extenso, porque nós estamos dando a abertura desse quarto trimestre, e quero que os irmãos peguem o máximo de conhecimento que nós pudermos nesses vídeos, né? No decorrer dos estudos, eu vou ler ainda falando sobre, não nesse estudo, mas em outros estudos, do segundo, terceiro, a gente vai destrinchando aqui, né, sobre essa carta, né, 1ª e 2ª de Coríntios. Irmãos, já demos uma pincelada aqui, né? Vamos dar aqui o texto agora para os irmãos, que está, o texto é 1 Coríntios 1, de 1 a 9. Vamos ler aqui. Dá-se a introdução assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ao irmão Sóstene. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. É interessante que aqui Paulo escreve que aquelas pessoas que estavam lá na cidade de Corinto era chamado de santos. Santos porque são santificados em Cristo, né? Todos nós somos santificados em Cristo. A graça e a voz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Era interessante que as cartas paulinas eram realmente cartas
falando do que acontecia nas igrejas, né? Porque em tudo foste enriquecido, lendo em toda palavra, em todo conhecimento, como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo e o nosso Senhor. Então, irmãos, nós vemos que o Evangelho é muito interessante, né? O Evangelho contém história, poesia, e aqui é carta do que acontecia dia a dia nas igrejas. Então Paulo era um implantador de igreja, era missionário, era apóstolo. Paulo, na verdade, ele fez uma grande obra para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando introdução aqui ao nosso estudo, né, que o próprio título é Introdução e Saudação, né? As cartas, ela começa com isso, introduzindo e dando a saudação aos irmãos, né? Quando você pega no Evangelho, ele dá essas saudações, né? Paulo iniciou suas viagens missionárias para pregar o Evangelho. Desde cedo, Paulo já foi separado isso, para os gentios, para ir pregar ao Evangelho aos quatro cantos. Enquanto isso acontecia, ele organizava os convertidos em congregações locais. Ele não só pregava e evangelizava, ele também organizava igrejas locais. Como hoje nós, na Igreja Batista, nós temos igrejas missionários, e plantamos igrejas em todo o território nacional e até no exterior, né? Paulo foi então um pregador e plantador de igrejas, um missionário completo, né, irmão? Ele vai lá, implanta a igreja, deixa as pessoas tomando conta e depois ele visita essas igrejas que foram implantadas. Os dois papéis acontecem de forma intensa em suas viagens missionárias. Exatamente por isso, essas viagens não tiveram a mesma duração. Então, algumas viagens duraram mais, outras menos, com menos tempos, né? Vamos dizer assim. Não havia um padrão estabelecido. Isso porque, eventualmente, ele precisava passar mais tempo em uma cidade em vez de continuar a viagem. Então, dependendo da situação da igreja local, dali daquela cidade, se era grande, se era pequena, problemática, ele passava mais tempo com aqueles irmãos para poder ajustar a igreja o melhor possível, vamos dizer assim. No capítulo 18 de Atos, narra o momento em que Paulo sai de Atenas e chega a Corinto, a sua segunda viagem missionária. Então, Paulo, aqui na sua segunda viagem, ele sai da cidade de Atenas e chega a Corinto. Ele passará, então, um bom tempo naquela enorme cidade. Então, os irmãos já dá para entender que a cidade de Corinto não era pequena, né? Era uma cidade com porte meio grande, né? Cidade do Peloponeso, com cerca de 250 mil habitantes desta parada. Uma cidade que nós vamos dizer assim, é um pouco, aqui para a época, né? É grande, né? Surgiu então a igreja de Corinto, marcada por polêmicas, crises, disputas e embates. Até dentro das igrejas, da igreja de Corinto, havia esses problemas, né? Crises, polêmicas, crises, disputas e embates. As cartas que iremos estudar nessa revista se dedicarão, então, ao pastorear e ministrar as situações concretas desta igreja dos primórdios. Uma dura tarefa para Paulo, além de evangelizar, implantar a igreja, ele tinha que ordenar os pastores a saber administrar. Hoje é administrar a igreja, né, local ali e comandar. Em toda situação precisa de um líder, né, capacitado para dirigir as suas ovelhas. Então, irmão, nessa introdução aqui, nós já vimos que a tarefa de Paulo não foi simples, não. Não foi simples, né? Além de explicar a sua conversão, de quem ele se converteu, né? Porque até então a religião
mais forte era judaica ali entre eles, né? E agora surge uma nova religião, né? Vamos dizer assim, um Cristo, né? O Messias, o cristão, né? Vamos dizer o cristão, o cristianismo surgindo ali em meio a esses acontecimentos. Dois conceitos fundamentais, né? Então a igreja ela base em cima de fundamentos, dois conceitos fundamentais nesses primeiros versículos de Coríntios são apóstolo e igreja. Então nós vemos aqui dois conceitos, o apostolado e a igreja. O primeiro termo apóstolo começou a ser usado pelos escritores gregos. Não era uma expressão técnica, e sim uma característica, um adjetivo, um atributo de alguém que foi enviado, né? Para os judeus do período pós-exílio, o apóstolo era os rabinos, comissionados que visitavam os judeus residentes fora da Palestina. Então, por isso que nós chamamos a nossa cultura judaica cristã, porque tudo veio de lá, né? Dos judeus, desse povo, hebreus, judeus, né? Israelita, a diáspora, para coletar dinheiro para o templo de Jerusalém ou para supervisionar as comunidades. Nesse sentido, o jovem rabino Saulo, então ele já era influente na religião, né? Ele era um escriba, né? Um fariseu, aliás, que saiu de Jerusalém levando nas mãos uma carta autorizando a perseguir os cristãos em Damasco e era um apostolado do sumo sacerdote. Atos 9, 1 e 2. Vamos ler aqui, né, os textos para os irmãos terem compreensão melhor. Atos 9, 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, conduzisse preso a Jerusalém. Então havia uma grande perseguição em cima dessa nova religião, né, vamos dizer assim, do cristianismo, que estava surgindo com a ressurreição de Cristo, né? No uso das primeiras igrejas, né? Na maior parte do Nosso Testamento, a palavra apóstolo destacou-se do uso inicial helênico e aproximou-se de maneira como os judeus a usavam. Então, os helênicos era a cultura grega, né? Que se estabelecia em toda o continente europeu. Uma boa parte das nossas etimologias das palavras, o sentido da palavra, vem do grego, né? Do grego romano, do latim, grego, romano, e ela se aproximou também da cultura judaica, porque os acontecimentos foram ali, né? Tanto é que na cruz lá de Cristo tem escrito nas tabuinhas a condenação de Cristo nessas três línguas, né? E usava recebendo a carga ainda maior de novas ideias, por causa da origem do comissionado, né? Qual o comissionado? A origem do comissionado de visitar, de implantar. Normalmente era feito por Deus pelo próprio Cristo, né? Isso significa que ao ser enviado, o apóstolo recebia poder e autorização para apresentar Jesus. Então, nós vemos lá que no Pentecostes, né? Da descida, eles receberam poder e autoridade para falar no nome de Jesus, bem como a obrigação de prestar contas a ele, ao próprio Deus. Os apóstolos eram testemunhas oculares, né? São pessoas que... O apóstolo Paulo foi ocular também porque viu no caminho de Damasco Cristo, né? Nós vamos ver aqui algum texto que tem base para isso, né? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos 1, 21.
É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, os apóstolos, eles presenciaram a vida de Jesus, né? O 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Então, foram testemunhos da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1, não, 1:9 não, peraí. 1 Coríntios 9:1, né? Não sou eu apóstolo, Paulo reivindicando, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, o Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor. Então Paulo está reivindicando aqui o direito de apóstolo, porque ele foi testemunha também da presença de Jesus. Jesus se manifestou a ele, Jesus apareceu a ele, né, no caminho de Damasco, e tinha poderes sobrenaturais e miraculosos. E Mateus 10:1, Atos 5:15-16 e Efésios 2:2. E receberam um serviço ou missão definida durante o tempo da sua vida. Mateus 19. Vamos ler Mateus 19:20, né? Mateus 19:28. Jesus disse: em verdade vos digo, a vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre as 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? Então os irmãos vê que eles vão ter um papel importante no julgamento, né, das pessoas do céu. O termo igreja é uma tradução do grego eclesia. Então agora nós falamos aqui sobre apóstolo. Agora ele já entra aqui, o autor já entra no termo igreja. O que é uma igreja? Do grego eclesia. Esse substantivo é formado por uma preposição de dentro para fora. Então, igreja quer dizer saindo de dentro para fora, né? Que, na verdade, seria o mais conveniente para os dias atuais, porque a igreja se mantém muito dentro das quatro paredes. Com o verso chamar a convocar. Etimologicamente, igreja significa alguém que é chamado para fora, né? Então, nós somos chamados para ir ao encontro, né? A ordem de Cristo é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado, né? A literatura mais antiga se refere à eclesia, como uma convocação de pessoas para a guerra, né? Então, uma guerra espiritual que a igreja está. Não uma guerra física, mas uma guerra espiritual em vencer a batalha do bem contra o mal. A florescer da civilização grega a partir do século V a.C., eclesia passou a apresentar a convocação de cidadãos efetivos de uma cidade, polis. Cidades quer dizer polis, né? Para reunião populares. Dessa forma, seu significado tornou-se dinâmico, ligado a ajuntamento de pessoas e não para um determinado local ou edifício, ou mesmo para rituais religiosos. Então a igreja, elas são pessoas, né? São pessoas convertidas a Cristo. Igreja é um conjunto de pessoas, ó, e não local ou prédio que se reúne. A igreja de Corinto era o conjunto de crentes regenerados em Cristo que se reunia na cidade de Corinto. Então, muito mais do que um templo bonito, muito mais do que uma obra suntuosa, igrejas são pessoas convertidas a Cristo. O espaço onde ele se reunia não faz muita diferença nesse caso. O mais importante no conceito é a ideia de que corpo e unidade da missão. Tem uma música que fala corpo bem ajustado, né? Então ele está falando da igreja, né? Nós somos membros desse corpo, né? E Cristo é a cabeça, o que pensa, né? Muitas pessoas pensam que o pastor local é o líder máximo da igreja. Não, o líder máximo da igreja nós sabemos que é Cristo,
A igreja só existe porque Cristo a estabeleceu. Né? A ignorância do homem que não entende essas coisas. Então, irmãos, nós falamos aqui, nesse primeiro tópico, né, os dois conceitos fundamentais que a carta aos Coríntios traz aqui, o apóstolo traz, né? O autor e o destinatário de 1 Coríntios. Quem é o autor, né? Vamos aqui, 1 Coríntios, é o texto básico aqui, vamos aqui. Só um instantinho, irmãos. 1 Coríntios 1, 3. Vamos lá. O livro da geração de Jesus Cristo. Não, perdão, irmão. Eu estou em outro livro. 1 Coríntios 1, 3. Isso aí. Paulo, chamado de apóstolo de Jesus Cristo pela vontade, igreja, ao irmão Sóstene. Então dá a entender que essa carta foi endereçada ao irmão Sóstene. A igreja que está de Deus, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, em todo lugar, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo e Senhor nosso. A graça, a voz e paz da parte de Deus e do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja foi endereçada a Sóstene, né? E a igreja de Corinto. Eu creio que Sóstene seria um desses líderes dessa igreja, né? Os versículos estudados nessa lição informam uma espécie de prefácio epistolar a Corinto. Nela, Paulo se apresenta como uma série de informações identitárias, né? De identificar aquela igreja. Ele chama, dominado de apóstolo de Cristo, né? Jesus, pela vontade de Deus. O termo apóstolo, como já tratado no tópico anterior, era bem conhecido daqueles crentes. Então, não tinha nada muito de anormal. Ao usá-lo, Paulo se declara enviado, né? Comissionado para uma determinada tarefa. Quem comissionou foi o próprio Cristo, o Messias enviado de Deus. Então, Paulo, ele tem a convicção de que ele foi um enviado àquela igreja, aquela carta, né, para que aqueles irmãos ouvissem a voz de Deus através dele, né? Isso indica que sua identidade pessoal foi transformada no dia em que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Todos nós conhecemos a maioria, né, dos cristãos conhece esse encontro do apóstolo, do Saulo, né, do homem Saulo, que passou a ser chamado o apóstolo Paulo, porque quem mudou o nome foi o próprio Cristo, né? Naquele dia ele foi demudado em outra pessoa. Tudo que era e possuía antes daquele evento deixou de fazer sentido. O que ele ouviu naquela hora mudou a sua vida. Que bom, né, irmão? Quando você tem um encontro real com Cristo e a sua vida passa a ser em outro sentido, um sentido melhor. Ali ele foi chamado para ser discípulo de Jesus e pregador das boas novas da ressurreição. Lembra que os irmãos sabem que ele era fariseu, doutor da lei, conhecedor da lei, né? O seu professor exemplar, doutor Gamaliel, né? Conhecedor da lei judaica, né? E o apóstolo Paulo, ele era um homem preparadíssimo, mas não era convertido a Cristo. Precisava ser convertido, né? Como demais as nações judaicas, apesar da sua história todinha com Deus, eles precisam conhecer o verdadeiro Deus, né? O Deus que nós conhecemos, o Deus encarnado, o Deus, o Filho de Deus, que foi enviado pelo próprio Deus para que nós tivéssemos a salvação através dele. Essa perspectiva, pessoal, dá o tom das orientações que Paulo escrevera na carta. Tudo que ele vai escrever está baseado na sua comissão no caminho de Damasco. Da certeza que é um enviado de Jesus, na convicção de que ele apenas cumpre a vontade de Deus. Apesar
de ainda inserir o irmão Sóste na saudação, é consenso entre os estudiosos que essa carta é de autoria única e exclusiva aos apóstolos dos gentios. Após se apresentar, ele descreve seus leitores por meio de 3 atributos: Igreja de Deus que está em Corinto, santificado em Cristo Jesus, chamado para ser santo, né? Então ele destaca. Então nós sabemos que essa carta ela está sendo endereçada àqueles crentes ali locais, né? Não à cidade, mas sim aos crentes em Cristo. Esses atributos são curiosos. Eu quero dizer isso, meu irmão, porque naquela época eu creio que ainda não existia igreja-templo, né? Como nós vemos hoje, templo batista, templo da Assembleia, templos, né? Estou falando casa de tijolo. Mas a igreja que nós falamos são pessoas, então por isso que ele está destacando aqui que apresentado escreve aos leitores por meio dos atributos, né? É exclusivo aos apóstolos gentios, né? As pessoas que se converteram a Cristo ali, né? Esses atributos são curiosos se tivermos em mente o restante da carta. Boa parte dela será usada para descrever os problemas da igreja, né? Então nós já percebemos aqui que a igreja de Corinto é uma igreja super problemática. E por que lutar pela essa igreja problemática, né? Irmãos, muitas pessoas julgam as pessoas cristãs pelas suas mazelas, mas Deus, ele quer restaurar, ele quer tirar as arestas, né? E a carta de Corinto é a carta mais exemplar que Deus usou para que ele prova que tudo tem uma solução, né? A igreja de Corinto era cheia de dificuldades, mas ele não perdeu a esperança, né? Mas ainda assim, apesar de tudo, eles foram salvos por Cristo, santificados nele, chamados para viver uma vida santa. Nós vemos hoje um mundo caminhando passos largos para a perdição. Você acha que não tem jeito? Tem jeito sim. Basta, né? Aqui, ó. Jesus é a solução, né? É como o apóstolo conseguisse fazer uma separação entre status espiritual daqueles crentes diante de Deus, salvos, santificados em Cristo, e a dura realidade da luta contra o pecado e a velha natureza. Todos nós, irmãos, que nós nascemos no Evangelho, né? Nos Evangelhos, temos essa natureza de pecador. Até aqueles que nasceram, mas porque o pecado de tão de perto nos rodeia. Então, nós somos uma nova criatura, somos salvos por Cristo, e agora a velha criatura sempre tenta nos levar para o oposto, né? Levar para o pecado. Mas a nova criatura, ela sempre quer agradar o Pai, ela sempre quer agradar ao Espírito Santo e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Destaquei essas 3 pessoas porque essas pessoas são uma só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles concordam em uma só coisa, né? Irmãos, falamos então, prosseguindo aqui o estudo, rapidinho, né? Os 2 conceitos fundamentais que nós vimos. O autor e destinatário da carta dos Coríntios. E agora, irmão, a gratidão a Deus, né? Tudo que nós fazemos devemos ser gratos a Deus. A sessão que começa em 1 Coríntios 4, vamos ver aqui, né? Rapidinho aqui para não tomar muito tempo. 1 Coríntios 1 4, né? Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então, apesar dos pesares daquela igreja ser uma igreja problemática, mas o apóstolo Paulo está dando graças a Deus pelaquela igreja, porque tem Cristo como fundamento, tem Cristo também como graça, né? Em Jesus Cristo, né? Descreve a experiência da oração do apóstolo. Paulo diz que sempre agradece a Deus pela vida dos irmãos de Corinto.
Aqueles crentes, mesmo em intransigentes, são alvos contínuos de oração. Então, irmão, aqui há um elemento fundamental que nós sabemos que poucos praticamos, que é a oração. Oração, irmão, é um diálogo que você tem com Deus. Oração não é um bicho-papão que você tem que se preparar, não. A oração é você falando com Deus. Eu sempre me reporto aos princípios quando Deus criou o homem. Pela viração do dia, ele ia no jardim conversar com Deus e ver o que estava acontecendo no jardim com Adão e com Eva. Então, mas o pecado fez esse racha, né, vamos dizer assim, e houve uma separação. Mas Deus reconciliou através de Jesus Cristo e a oração. É possível ver aqui, então, um exemplo de líder que ora por todos os seus liderados, né? Olha, um apóstolo super preparado, né? Ele quer deixar líderes, ele quer deixar pessoas para continuar a obra. Foi o que o apóstolo Paulo fez nas suas comissões, nas suas missões e também nas suas cartas paulinas, que ele deixou recomendações para a igreja que hoje nós usamos para as igrejas atuais. Mesmo por aqueles que dão mais trabalho. No momento de explicar as razões que o leva a continuamente orar por suas vidas, Paulo se apresenta o verdadeiro status espiritual daqueles irmãos de Corinto. Irmãos, a dificuldade de seguir a Cristo é muito grande, mas há um privilégio aos vencedores. Na carta do apóstolo Paulo, ele fala, né? Combati o bom combate, guardei a fé e encerrou a carreira, né? Então, irmãos, nós vemos que depois de tantas lutas que o apóstolo Paulo teve, né, um dos maiores exemplos de evangelista, missionário, pregador, apóstolo, ele mesmo aqui no início daquela história fala que era o pastor que ia. Então, mas ele foi um vencedor. E para nós também vamos ter embates, dificuldades como evangelista, vamos dizer assim, né, que somos. Pregar o evangelho não é fácil, porque implica em muitas coisas. Mas é um privilégio quando nós pronunciamos, quando nós divulgamos o evangelho, né? É um privilégio teu e meu de ir ao mundo e pregar a Cristo, né? Eles são ricamente abençoados pela graça de Cristo por meio da palavra, do conhecimento. Ó, o apóstolo Paulo tinha um grande conhecimento, porque ele é um leitor das Escrituras, né? Eles conhecem a Cristo, que foi pregado naquela igreja de forma plena. Paulo não apresenta pela metade o Salvador, de forma que não dá para dizer que falta algo de conhecimento, né, de Cristo entre eles. Uma das coisas que Deus sempre cobrou, ele diz que o povo dele falta ali conhecimento, né? Então, irmão, a base mais fundamentais é a palavra, né? Nós, como crentes, temos como regra, prática e fé as Escrituras. Então, falta em nós lermos mais a palavra e praticar mais a palavra, né? Pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Eles são testemunhos do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. A mensagem não foi apenas pregada na cidade, mas confirmada por sinais do poder do Evangelho. O poder do Evangelho, quando penetra numa cidade, irmão, há uma transformação. Quando a pessoa conhece a Cristo, como exemplo do apóstolo Paulo, ele não permanece como está, mas há uma mudança de caráter espiritual, né? Não só externo, mas interno também. Eles são cheios de dons espirituais. Apesar das crises do relacionamento entre Paulo e a igreja, nela havia realmente manifestações dos dons, talento que o Espírito Santo outorga aos crentes. Hoje o evangelho é perseguido por suas práticas, né? Que não concordam com determinada oposição de pessoas que quer ser crente, mas não tem atitude de crente, né? Não tem comportamento de crente. Não há uma mudança
nessas pessoas, né? Eles permanecem, vêm e ficam como está. Quer o mundo e quer Deus. Mas você não pode servir a Deus e ao mundo. Eles guardam a volta de Jesus, olhando para o dia em que as dificuldades do mundo terminarão e o Senhor aponta nos ares. Então, mesmo em dificuldades, a igreja tem essa esperança. Você tem essa esperança? Mas todo cristão tem que ter essa esperança, que Cristo vai retornar. Cristo não foi uma história para, vamos dizer assim, para criancinha, né, inocente. Cristo é uma verdadeira história que confronta a nossa vida diante de Deus. E todo instante Cristo está confrontando a minha e a sua história. E ao tempo determinado vai ser revelado a minha e a sua história. Então essa igreja, ela esperava Cristo, né? A igreja de Corinto, lá na época, esperava a volta do Senhor. Eles foram justificados por Deus, que os mantém salvos ao ponto de serem guardados, irrepreensível no dia do nosso Senhor. Aqueles a quem Jesus salvou certamente continuarão a sua fé e viverão com Deus para sempre. Sabe qual é a diferença, irmão, do verdadeiro crente? É porque o crente, quando lê a palavra, o que ele lê, ele pratica. E aquele que lê e não pratica a palavra, ele não pode dizer que é crente. Porque as leis fundamentais de um cristão estão na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Por isso que ela se chama palavra de Deus. Não é minha nem sua. Eu posso até ler, porque ela está escrita. Está ali, né, no papel. Mas a palavra que eu estou lendo não é minha. Ela é inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou. Não é o caso que não possa errar ou cair, mas em última análise, eles perseverarão em sua fé devido à capacitação divina. Então, quem capacita um crente para testemunhar é o próprio Deus. Paulo tinha todos os conhecimentos do Evangelho, mas se ele não tivesse Cristo em sua vida, nem todo o conhecimento dele funcionaria para nada, irmão. Só mesmo para conhecimento. Então, conhecer é bom a Bíblia? Muito bom. Mas se você não tiver o fundamental, que é o autor desse livro que você lê, para nada presta. Você pode ler para confrontar o próprio Cristo, como muitos têm feito, né? Dizendo que família não tem sentido, dizendo que a Bíblia ela erra. Mas na verdade, irmão, quem que criou esse mundo? A Bíblia diz que quem criou o mundo foi Deus, né? Então ela não erra. Você está aqui porque Deus te criou, me criou, né? Deus é fiel, o que significa que todas as suas promessas serão cumpridas, né? E somente baseado em sua fidelidade que é possível afirmar o dom da vida eterna para os salvos. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, aquele Saulo que se converteu, que foi transformado, que perseguia a igreja. Talvez você seja um perseguidor de igreja hoje, mas não olhou para o exemplo de Paulo, né? Cristo foi um dos maiores exemplos. Nós devemos seguir Cristo. Mas teve homens e mulheres que também serviram a Deus através da sua vida. E o apóstolo Paulo, quem é a maior testemunha dele é o próprio Cristo, que apareceu lá no caminho de Damasco e anunciou para ele, né? Que você também, no seu caminho dessa vida, que não seja Damasco, mas reconheça que Cristo é o seu Salvador, né? Concluindo essa lição, irmão, que está um pouquinho extensa, mas com o objetivo de dar esclarecimento a você, concluindo, Paulo concluiu essa sessão de Corinto com uma oração de ação de graça. E eu quero ler aqui o que Paulo leu, né? O que Paulo escreveu na sua carta, né? É interessante, irmão, os evangelhos. Há mais de 2000 anos, né? Já passam 2000 anos. Agora já estão 2023, depois de 23 anos depois de 2000, né? No nossa contagem, que tem outras contagens aí do povo judeu, tem outros povos milenares. Mas a nossa contagem é essa, né?
1 Coríntios 1, de 4 a 9. Não, peraí. 1 Coríntios 1. Não. Tô embananado aqui. 1 Coríntios 1. 4 não. Ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo. Porque em todo foste enriquecido, em toda palavra, em todo conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperante a confirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo e nosso Senhor. Então, irmão, nesta oração, ele reforça o status espiritual dos crentes, daqueles crentes lá daquela cidade, ou daquela igreja daquela cidade, né? Ricos em Cristo, abundantes no Espírito. Apresenta o seu alvo para aquela igreja, irrepreensível na volta do dia do Senhor Jesus. Então, quem está chamando a atenção, mesmo você errando, que você se apresente, que você se conserte, para que naquele dia que o Senhor Jesus voltar, você esteja de pé na sua volta, né? Uma vida de comunhão através de Jesus, para que as pessoas tenham mais comunhão com Jesus, os irmãos se habituem, se unam, que seja um corpo só. Esses alvos fornecem a meta caminhada para aquela igreja. Certamente eles não eram irmãos repreensíveis, nem possuíam comunhão, mas o alvo estava estipulado. Então tinha um alvo para aquela igreja ser salva, né? Que era se preparar para a volta do Senhor e viver em comunhão com seus irmãos, né? O papel da igreja era olhar diariamente para estes alvos, avaliar continuamente para verificar o estágio em que se encontra e continuar a caminhada. Muitas pessoas criticam o crente, vou dizer o crente, o cristão, e a igreja. Critica a igreja por diversas formas, né? Mas nós estamos se preparando. A igreja não é para pessoas já preparadas. Ela vai se preparar. É um preparo para morar no céu. É um passaporte, né? É um estágio, vamos dizer assim, um estágio de preparação. Quando você faz um estágio de uma aula, você está fazendo um estágio para morar nessa linda cidade que se chama céu. Que esse salvo possa ser igualmente os nossos dias, né? Para que sirva de impulso e estímulo durante a vida cristã. Então, irmão, o autor conclui aqui. E tem aqui ainda, irmão, para pensar e agir, é só valer e você reflita e eu possa refletir sobre até a vinda do Senhor. Nos dias atuais seria possível apontar os ministérios da igreja que exerce a função de apostólica de pregar e plantar igrejas? Como relacionar o status espiritual do crente como simultaneamente santos e pecadores? Como explicar o exemplo paulino de oração por todos os crentes, independente do grau do relacionamento? Então você possa analisar essas perguntas e você mesmo responder, né? Então, irmão, chegamos aqui mais um final de um estudo, o primeiro estudo desse quarto trimestre. Quero dizer para você que é sempre bom estar aqui passando um pouquinho dos nossos conhecimentos, né, do que nós aprendemos, para que a igreja do Senhor seja edificada. Que você possa sempre aplicar mais na palavra de Deus, mais no seu testemunho pessoal, na sua igreja, para que outras pessoas venham a conhecer a Cristo. Estamos, irmãos, aí na empreitada de missões nacionais, que você na sua igreja também possa, e os canais de missões nacionais, né, também
tá aí nas plataformas, a Rádio 316, quem não conhece também, a sala de oração, irmão, participe da sala de oração também, é bênção, é bênção. Como diz lá o meu pastor, é bênção, vai ser bênção para você, vai ser bênção para mim, vai ser bênção para o Brasil. Hoje nós ligamos os jornais e só dá violência, né? Mas se nós clamarmos, como diz a Bíblia, se o povo que se chama pelo meu nome orar e clamar, ele viria dos altos céus, sararia a nossa terra e curaria nossas feridas. Vamos orar? Agradecendo aqui sempre o pastor Valtair Miranda, a Convenção Batista Fluminense, a liderança dela. Vamos orar pela convenção também, Batista Fluminense. Vamos orar, que a oração tem o seu poder e a sua eficácia. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, nesse momento que nós colocamos nossos pensamentos altos dos céus, que a solução só vem de Ti, de Cristo, que veio a este mundo como o Deus encarnado, se fez carne, habitou entre nós e vimos Sua glória como a glória do unigênito Deus Pai, que transforma esse mundo que, ó Deus, que rejeita muitas das vezes a Sua palavra, que prefere os seus próprios egos e conhecimentos. Mas queremos estar diante de Ti, Senhor, e voltar aqui os nossos pensamentos. Nesse quarto trimestre, ó Deus, que estamos iniciando com as leituras da carta ao 1 Coríntios, 2 Coríntios, escrita pelo nosso pastor Valtair Miranda, Senhor, que Deus abençoe poderosamente, que Deus abençoe a Convenção Batista Fluminense, que Deus abençoe as juntas de missões nacionais, a campanha nacionais, o pastor Fernando Brandão, a sua equipe, ó Deus, que as igrejas batistas no território nacional, que as igrejas batistas que estão lá fora, estão no exterior, possa, Senhor, proclamar grandemente o Evangelho com toda eficácia, com todo poder, porque tem a base fundamental que são as Escrituras Sagradas, que o próprio Cristo mandou, Senhor, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, e aqueles que crerem foram salvos, Senhor. Que esse Evangelho expanda, que esse Evangelho cresça, que esse Evangelho, Senhor, conquiste, que esse Evangelho entre nas casas daqueles que querem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que só Ele, só Jesus Cristo é a solução. Agradeço às pessoas que se inscreveram no canal, aos irmãos que sempre estão vendo esses vídeos, que tenham a comunhão, que tenham a certeza, a convicção, que a história de Cristo não é história de fantasia, mas é real. E como aqueles crentes mesmo, com seus problemas da igreja de Corinto, esperaram a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos esperar ansiosamente a volta do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado da lição, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?